Quando a mulher faz uma mastectomia ou uma quadrantectomia, a gente sempre tem essa pergunta no consultório para a gente, enquanto oncologista. Olha, qual que é o melhor momento de eu fazer a reconstrução? Quando eu fiz residência lá atrás, as coisas vão evoluindo, mas era sempre assim: olha, vamos esperar um tempo para fazer a reconstrução, esse não é o momento. E aí, hoje o que a gente percebe é que às vezes a mulher, já, na maior parte das vezes, obviamente, a mulher já sai da cirurgia com a mama reconstruída ou reparada, né? Quando que você acha que é o momento ideal para que a reconstrução seja feita? Muito bem, né? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque, assim, a mama é um órgão estritamente importante para a mulher, né? Tanto na sua parte psíquica quanto na sua parte estética. Então, sempre o que for possível a gente reconstruir em menos tempo, né? E na primeira cirurgia, é sempre benéfico, tanto para a parte estética, né? Quanto a recuperação e autoestima da mulher. Sim. Porém, a gente sabe, né, que alguns critérios patológicos não permitem isso, né? A gente tem que aguardar alguns exames, muitas vezes, e aí, por questões de radioterapia, é mais indicado fazer essa reconstrução mais tardia, No segundo né? momento. Então, hoje tem a reconstrução imediata, a reconstrução tardia e técnicas mistas, né? Que a gente pode colocar um expansor, esperar o resultado do exame, se tiver realmente essas indicações, né, que são pelos linfonodos e tudo mais, os critérios que vocês sabem explicar muito melhor que eu. Aí sim a gente pode esvaziar um pouquinho esse expansor, fazer a radioterapia e logo que possível já fazer essa reconstrução que seria uma tardia imediata, né, uma técnica mista. Então, pois é, quando a gente fala aí, eu acho que em reconstrução de mama, o que as mulheres logo pensam é na prótese de silicone, né? É isso que vem. A gente estava até aqui falando antes de começar aqui o programa a respeito disso, né? Da popularização da prótese de silicone de anos para cá. Então fica muito isso na cabeça das mulheres. Queria que você falasse um pouquinho então da reconstrução com a prótese de silicone, obviamente, do expansor. Você falou do expansor, então falar o que é o expansor para as pessoas entenderem. Uhum. Mas eu queria também explorar os outros tipos de reconstrução. Eu estava te dizendo que na minha residência, fiz há quase 30 anos atrás, a gente fazia reconstrução, mas a gente fazia muitas reconstruções que são os outros tipos, que é o TRAN, o retardo grande dorsal e assim por diante. Então, obviamente, as pessoas elas não entendem muito isso. Elas acham que vai ficar com a mama igual era antes. É como se a amiga que tivesse posto o silicone. Então eu queria que você explorasse um pouco mais a respeito dos tipos de Uhum. reconstrução na mama e as suas indicações também, se você puder falar um pouquinho sobre isso. Certo. Então, assim, a gente pode dividir a reconstrução entre tecidos autólogos, né, que são do próprio O próprio paciente. paciente, isso. Aí vem o TRAN, a reconstrução com o músculo grande dorsal. Vamos explicar um pouquinho o que é esse TRAN, né? Porque as pessoas têm muitas dúvidas. O TRAN é a gente usar o retalho do abdômen, aquela parte Isso. de gordura e tecido com excesso de pele que a gente retira numa abdominoplastia para ocupar o espaço da mama, Isso mesmo. né? Então, ela vai ser uma doadora tanto de cobertura de pele quanto de substrato, né? Que muitas vezes já tira o papel do implante para dar esse volume, tá? O grande dorsal é uma técnica parecida. Usa o pedículo desse músculo grande dorsal e um pouco dessa pele das costas também. É lógico que são técnicas que vão ter alguns efeitos colaterais de cicatrizes nessas regiões, de perda desse músculo do abdômen. Então pode evoluir com implantação de telas para proteger melhor Sim. a questão de hérnia no Hérnia, abdômen e tudo exatamente. mais. Então tá, isso são questões autólogas. Reconstrução com materiais, né? Que seriam prótese de mama. E aí a gente não tem como falar em reconstrução com prótese sem falar de expansor. O que seria esse expansor? Expansor é uma prótese murcha, para o pessoal entender. E a gente tem o controle de expandir ele devagar, né? Uma das dificuldades na reconstrução de mama é que o paciente perde aquele excesso de pele da mama.
né? Então, assim, para a gente adquirir essa pele de novo, seria uma distensão lenta. Então, o expansor, esse é o papel do expansor, a gente ir aumentando essa prótese que vem murcha, né? Então, com sessões cada 20 dias ou uma vez por mês, a gente ir aumentando devagar para essa pele começar a se distender e ter esse espaço para um futuro implante de silicone para Silicone. reconstruir. Em média, o expansor ele fica quanto tempo? Em média. 6 meses, 6 eu acho que é meses. uma expansão assim, varia muito de cada caso, né? A gente tem que sentir como essa pele, mas em média, uns 6 meses é um 6 tempo, meses. tempo bom, Neto. Uma coisa que me marcou muito, eu acho que eu até já disse aqui na nossa conversa, é o resultado. É, na sua visão, logo de cara, sem a gente falar da radioterapia, nós vamos falar um pouquinho sobre a radioterapia logo em seguida, mas na sua visão, qual das técnicas que você acha que traz um melhor resultado na reconstrução da mama? Estética, Estético, estou dizendo resultado estético, estético, exatamente. né? Com certeza, assim, a reconstrução mais precoce possível, ela vai trazer um resultado estético mais agradável, né? O tecido não tem tanto efeito cicatricial e a gente consegue equilibrar, né? Porque uma das dificuldades da cirurgia de mama, tanto na reconstrução como na cirurgia estética, é que são dois órgãos que eles têm que ser muito parecidos para ter harmonia, né? E numa reconstrução, uma mama é invadida por tumor, né? E a outra não. Então, são desequilíbrios que quanto mais precoce a gente conseguir agir, e é Exatamente. muito frequente, mesmo sem tumor, a gente operar outra mama por questões de simetrização. Então, ele faz ajustes na outra mama para ela ter uma aparência mais simétrica com a outra, né? Sim. E nós estamos falando da estética, nós estamos nem levando em consideração o dano Indicações, motor, né? aham. Porque eventualmente o que vai acontecer se ela tiver uma mama muito grande, que fizer um peso grande, ela pode, obviamente, desestabilizar a coluna, né? Ela começa a compensar, né? Por causa do peso daquela mama, né? Então a gente nem está falando disso, porque tem algumas mulheres que a gente opera com mamas muito volumosas, né? No SUS a gente fazia muito isso. Tirava uma mama e ficava outra, que era muito, muito grande, né? Então a Uhum. gente fala só da parte estética, né? Nós não estamos falando dessa outra parte. E assim, o imediato ficou muito claro. Mas a técnica, você tem uma técnica que você acha melhor na sua escolha? Vocês têm usado mais o silicone, mais o expansor hoje em dia? Eu penso que é mais o expansor, né, Eduardo, hoje em dia. Então, né, é que cada caso varia tanto as indicações, né, a indicação mesmo da radioterapia, e aí limita esse uso de prótese, de expansor. A técnica que é mais indicada quando o tecido é irradiado seria a reconstrução com um órgão que não foi irradiado. Então, seria aí um TRAM, um retalho músculo cutâneo, seria mais indicado do que um próprio expansor, que tem as dificuldades, É. né, dessa técnica de não uma boa cicatrização, abertura de pontos, a gente às vezes tem que substituir essa prótese precocemente, né? Então nem sempre a gente pode usar, né? A reconstrução de mama nunca vai ter essa frase sempre. O sempre ela é impossível na reconstrução de mama. E É, na medicina em si, né, né, Neto? exatamente. Nem o sempre, nem o nunca, né? Verdade, exatamente.